Imagina por um momento que existe uma oração tão poderosa que, durante séculos, foi silenciada, escondida, protegida como um segredo proibido. Uma oração que, segundo os sábios e os iniciados, continha um código capaz de mover as forças invisíveis do universo, de abrir as portas da abundância e de transformar a vida de quem a pronunciasse com fé ardente. Uma prece que não apenas tocava o divino, mas também descia como um rio de ouro ao humano, trazendo riqueza, provisão e milagres. E se eu te dissesse que essa oração é real, que não é um mito nem um conto para crédulos, mas um legado que sobreviveu a perseguições, proibições e esquecimentos, porque seu poder era grande demais para ser deixado ao alcance de qualquer um. Chamaram-na de Pai Nosso Proibido, não porque fosse maldita, mas porque os guardiões do poder temeram o que poderia acontecer se as massas despertassem e descobrissem que dentro dessas palavras se escondia um decreto espiritual de abundância ilimitada. Hoje, esse segredo se revela diante de ti, não como uma curiosidade histórica, nem como um objeto de superstição, mas como um lembrete de algo essencial. A verdadeira abundância começa no espírito e se manifesta no mundo físico quando a palavra se converte em decreto e a fé se acende como um fogo no coração. Este Pai Nosso Proibido não é apenas uma oração, é uma ativação. Cada frase é como um martelo que quebra as correntes da escassez. Cada palavra, um raio que ilumina os caminhos ocultos onde o teu destino financeiro espera para florescer. Neste vídeo, exploraremos juntos a essência desta prece ancestral. Vou te mostrar por que ela foi considerada perigosa, que simbolismos guarda em seus versos e como sua recitação pode se tornar um ritual transformador que toca o mais profundo do teu ser. Descobrirás que não se trata de pedir, mas de decretar, não de mendigar ao céu, mas de reivindicar o que já está escrito no teu linhagem espiritual: abundância, liberdade e plenitude. Mas ouve bem, este conhecimento não é para os mornos de coração. É preciso coragem espiritual para pronunciar estas palavras, porque não são uma reza comum, mas um pacto. Quem a faz, abre portas invisíveis, ativa chaves sagradas e move engrenagens cósmicas que mudam não só a economia pessoal, mas também a percepção da própria vida. Então, prepara-te, feche os olhos, abre a alma e disponha-te a caminhar comigo neste caminho de revelação. Porque ao final desta jornada, entenderás por que esta oração foi chamada de proibida. E mais ainda, experimentarás como sua vibração ressoa em teu campo energético, derramando abundância sobre cada canto da tua existência. Este é o começo de uma transformação. E se chegaste até aqui, não é por acaso, é porque a abundância já está te procurando. Para compreender por que uma oração pode ser chamada de proibida, devemos viajar no tempo e adentrar nos labirintos da história espiritual. Ao longo dos séculos, a oração tem sido algo mais do que um diálogo com o divino. Tem sido também uma ferramenta de poder, uma linguagem secreta capaz de moldar consciências e realidades. As palavras, nas antigas tradições, não eram simples sons, eram vibrações, decretos, chaves que podiam abrir portas invisíveis. O Pai Nosso tradicional, transmitido pela doutrina cristã, foi considerado durante séculos a prece por excelência. Mas nas margens da história, em manuscritos apócrifos, em códices gnósticos e em círculos de místicos perseguidos, apareceram versões diferentes, carregadas de símbolos ocultos. Não eram simples variações, mas fórmulas que expandiam o significado da oração, levando-a além da súplica em direção à afirmação do poder criador do ser humano. Os gnósticos, por exemplo, entendiam que as palavras do Cristo eram códigos cifrados. Cada frase tinha um duplo sentido, um para as multidões e outro para os iniciados. Assim, nasceu a ideia de que existia um Pai Nosso secreto ou proibido,
no qual não se pedia pão, mas abundância infinita. Não se pedia perdão, mas libertação de correntes mentais. Não se invocava um céu distante, mas a ativação do céu interior que cada pessoa carrega em sua consciência. Na tradição esotérica hermética, o conceito é semelhante. Ensinava-se que o universo responde a decretos claros e firmes, pronunciados com fé e convicção. As orações eram vistas como encantamentos sagrados, fórmulas capazes de alinhar a energia humana com a energia cósmica. Quem soubesse usar a palavra com intenção consciente podia atrair saúde, riqueza e sabedoria. Por isso, certas preces foram mantidas em segredo. Temia-se que um conhecimento tão poderoso fosse mal utilizado, degenerando em manipulação ou ganância. O Pai Nosso proibido, neste contexto, representa uma oração em código, uma fórmula que não pede, mas declara. Sua natureza subversiva está em devolver ao ser humano o poder de cocriar sua realidade, algo que em muitas épocas era desconfortável para as hierarquias religiosas e políticas. Uma pessoa que descobre sua capacidade de decretar abundância não é mais um súdito temeroso, mas um ser livre. Mesmo fora do cristianismo, encontramos ecos dessa ideia. Nos Vedas da Índia, os mantras eram considerados sementes sonoras, que continham em si o poder de manifestar realidades. Na Cabala judaica, as combinações de letras e nomes divinos eram usadas como chaves para abrir fluxos de energia espiritual e material. No islamismo místico, os sufis repetiam dhikrs, orações secretas, que não apenas os conectavam com Deus, mas também os enchiam de baraka, bênção e abundância tangível. Assim, falar de um Pai Nosso proibido não é um ato de heresia, mas de memória ancestral. Nos lembra que a oração, quando pronunciada a partir da consciência, não é súplica fraca, mas decreto criador. Conecta-nos a uma longa tradição de buscadores que entenderam que o verdadeiro templo está no interior e que as palavras pronunciadas com fé são capazes de mover as estruturas do universo. O mistério, então, não está em que esta oração seja perigosa, mas em que revela algo que muitos quiseram ocultar. O ser humano não apenas fala com Deus, também cria junto a Ele. Para compreender o poder do chamado Pai Nosso proibido, devemos olhar além da oração como simples reza e vê-la pelo que realmente é, um código vibracional. Cada palavra atua como uma frequência que ordena o caos e atrai um padrão específico de energia para a nossa vida. É aí que reside o segredo. Reconhecer que a oração não é pedir a partir da carência, mas decretar a partir da certeza. O erro comum de quem ora é fazê-lo a partir do desespero. Dá-me, Senhor, o que não tenho. Essa vibração, longe de atrair, reforça a ideia de escassez. O Pai Nosso proibido inverte essa lógica. Não se trata de suplicar, mas de afirmar que já somos herdeiros da abundância divina. Ao pronunciá-lo, não se implora como mendigo, mas se declara como co-criador. O reino já está em mim. A riqueza já flui. A provisão é minha herança natural. Imagina que estás diante de um espelho. Se sorrir, o reflexo sorri. Se franzir a testa, o reflexo imita teu gesto. É assim que o universo funciona. É um espelho da vibração interna. Se oras com medo, o eco é medo multiplicado. Se decretas com certeza, o eco é abundância manifestada. O Pai Nosso proibido nos ensina a olhar para o universo não como um juiz distante, mas como esse espelho cósmico que responde à frequência que mantemos. Outro aspecto fundamental é a relação entre palavra e matéria. Desde os antigos mitos da criação até a física moderna, repete-se a ideia de que tudo começa com o verbo, com o som primordial. No princípio, era a palavra, diz o Evangelho de João. O que muitos esquecem é que essa palavra continua viva em nós. Quando pronunciamos orações carregadas de fé, não estamos lançando palavras ao vazio. Estamos semeando sementes que germinarão na realidade. O Pai Nosso proibido
com suas frases diretas e afirmativas, é como um campo fértil onde a abundância brota sem resistência. Vamos pensar em um exemplo cotidiano. Alguém que constantemente diz "não tenho dinheiro" alimenta uma vibração de carência. O universo, fiel espelho, confirma essa realidade. Em contrapartida, quem proclama com convicção "o dinheiro flui para mim com facilidade" está enviando um decreto vibracional que reconfigura seu campo energético. O Pai Nosso proibido funciona dessa maneira, mas amplificado. Cada palavra é como um martelo que derruba muros mentais e um farol que atrai prosperidade. Nesta primeira parte da explicação, o essencial é entender que a chave do Pai Nosso proibido não está em seu caráter misterioso ou censurado, mas em sua estrutura vibracional. Ele nos ensina que a abundância não se pede, ela se ativa. E essa ativação começa na linguagem, mas deve ser acompanhada pela emoção e pela certeza. Palavras vazias não transformam. Palavras ardentes, pronunciadas com fé, movem montanhas. Por isso esta oração foi guardada em segredo, porque nem todos estavam preparados para compreender que o divino não se negocia no céu, mas desperta dentro de nós. Se na primeira parte compreendemos que a chave do Pai Nosso proibido está na vibração criadora de suas palavras, agora devemos nos aprofundar no que o torna único, seus matizes ocultos. Não é uma prece para pedir esmolas celestiais, mas um ato de soberania espiritual. Um lembrete de que cada ser humano é portador do mesmo sopro criador que deu forma aos mundos. O primeiro matiz importante é o da renúncia ao medo. Nas formas tradicionais de oração, muitas vezes se reza a partir da culpa, da sensação de ser indigno. Mas o Pai Nosso proibido convida você a se colocar em um lugar diferente, não como pecador mendigando perdão, mas como filho reivindicando herança. Isso é revolucionário, porque muda o eixo do poder. Não é mais um Deus distante que concede, mas um Deus vivo em você que se manifesta através das suas palavras. O segundo matiz é o da abundância entendida como energia. Quando falamos de dinheiro e prosperidade, geralmente reduzimos a cédulas, contas bancárias ou bens materiais. No entanto, na lógica esotérica, o dinheiro é simplesmente uma das formas pelas quais flui a energia da vida. Ao recitar esta oração, você não apenas invoca riquezas externas, mas abre canais internos para que a energia universal da abundância flua sem obstáculos. Essa energia pode se manifestar como dinheiro, sim, mas também como oportunidades, contatos, ideias, criatividade. O verdadeiro segredo é que o Pai Nosso proibido sintoniza sua vibração com o rio inesgotável de provisão cósmica. O terceiro matiz é a responsabilidade. Pronunciar esta oração não é um ato mágico para receber sem dar, é um compromisso. Se você abre a porta da abundância, deve estar disposto a usá-la sabiamente. A prosperidade que chega com o Pai Nosso proibido não é caprichosa. Ela traz consigo a exigência de compartilhar, de multiplicar, de elevar os outros. É por isso que era considerada perigosa. Porque quem não está preparado espiritualmente pode se confundir e usar esse fluxo para alimentar o ego em vez da alma. Outro aspecto fascinante é a aparente contradição entre proibição e bênção. Como algo proibido pode trazer abundância? Precisamente porque o proibido, neste caso, não é algo ruim, mas algo demasiado poderoso. Assim como o fogo pode aquecer ou consumir, esta oração pode transformar ou confundir, dependendo do coração de quem a pronuncia. Por isso foi velada, porque suas frases não são uma oração inocente, mas decretos que ativam leis universais. Finalmente, há um matiz da união entre céu e terra. Enquanto o Pai Nosso tradicional eleva o olhar ao céu, este o traz para baixo. Declara que o reino está aqui, que a riqueza desce agora, que a abundância não é promessa futura, mas realidade presente. Essa união transforma cada recitação em um ato de encarnação. O invisível tornando-se visível, o eterno descendo ao instante presente. Em resumo, o Pai Nosso proibido não é apenas uma oração, é uma chave. Uma chave que abre a consciência, que derruba os muros da escassez mental e que lembra a cada pessoa
que a abundância não é privilégio de poucos, mas herança de todos. A pergunta não é se funciona, mas se você está pronto para receber aquilo que invoca. Conhecer o Pai Nosso proibido é apenas o começo. O mais importante é como integrá-lo em sua vida diária, não como superstição, mas como uma prática consciente que transforma sua relação com a abundância. Recitar esta oração é como semear uma semente. Não basta plantá-la uma vez, é preciso repetição, cuidado e fé para que floresça em sua realidade. O primeiro ponto a entender é que esta oração não é um pedido fraco, é um decreto, um lembrete de sua natureza criadora. Por isso, cada palavra deve ser pronunciada com intenção, como se sua voz fosse um instrumento que vibra em sintonia com o universo. Não importa tanto a quantidade de vezes que a recite, mas a qualidade de sua conexão. A seguir, compartilhe uma versão reconstruída e esotérica do Pai Nosso proibido. Aceite-a não como dogma, mas como um mantra de poder para decretar abundância e liberdade. Pai Nosso, força eterna do universo, sagrado seja o teu poder em mim. Venha a nós a tua abundância infinita, e faça-se tua vontade de prosperidade na terra como já está escrita nos céus. Dá-nos hoje a riqueza de cada dia, ideias, oportunidades, caminhos abertos. Liberta-nos das cadeias da escassez e dissolva de nossa mente toda culpa e temor. Não nos deixes cair na dúvida nem na carência, porque teu é o reino, a plenitude e a glória que se manifestam aqui e agora. Assim é, assim será. A força dessa oração está em sua estrutura. Observe como cada frase é projetada para afirmar em vez de suplicar. Não pede pão, proclama a abundância. Não se concentra no pecado. Fala de libertação da escassez. Não clama por um futuro distante. Decreta a riqueza no presente. Essa diferença é crucial, porque transforma a vibração de carência em vibração de plenitude. Como usá-la em sua vida diária? Aqui vão alguns conselhos práticos. Faça dela parte de sua rotina matinal. Ao despertar, recite-a com os olhos fechados, respirando profundamente como se semeasse a intenção de prosperidade em cada célula de seu ser. Combine-a com visualização. Enquanto pronuncia suas palavras, imagine rios de abundância fluindo para você. Dinheiro, sim, mas também paz, relações saudáveis e inspiração. Transforme-a em um ritual de encerramento. Antes de dormir, repita a oração e permita que sua vibração o acompanhe em seus sonhos. Você verá como seu inconsciente começa a trabalhar em novas ideias e soluções. Acompanhe-a com ação. A oração é o primeiro passo, mas a abundância se manifesta em sua capacidade de agir. Ouça as intuições que surgirem depois de recitá-la e coloque-as em prática. Lembre-se, a oração não é um fim em si mesma, mas um portal de transformação. Cada vez que a pronuncia, você reafirma sua conexão com a fonte da abundância, e isso, cedo ou tarde, se reflete em sua realidade. Chegamos ao final deste percurso, e agora você compreende que o que parecia uma simples oração escondida é muito mais. É um mantra de abundância, um decreto de poder, uma chave capaz de abrir portas que por anos permaneceram fechadas dentro de você. O Pai Nosso proibido não foi ocultado por ser maligno, mas porque revela algo que muitas tradições preferiram silenciar. Que você não é um mendigo espiritual esperando esmolas do céu, mas um filho da divindade, portador de um legado criador e dono de seu destino. Cada palavra desta oração é uma afirmação de sua grandeza. Quando você proclama, venha a nós tua abundância infinita, não está pedindo algo externo, está despertando o rio que já flui dentro de você. Quando declara, liberta-nos das cadeias da escassez, não fala apenas de dinheiro, fala de libertar a mente de crenças limitantes que o mantêm preso à pobreza emocional,
espiritual e material. E quando encerra com Teu é o reino, a plenitude e a glória que se manifestam aqui e agora, você está ativando um princípio fundamental. A abundância não é promessa futura, mas realidade presente que espera ser reconhecida. O importante aqui não é repetir mecanicamente as palavras, mas vibrar com elas, torná-las carne em sua vida, transformá-las em um hábito que reeduque sua mente e sintonize seu espírito com a frequência da prosperidade. Porque a verdadeira mudança não ocorre quando você escuta a oração como se fosse um encanto mágico. Ocorre quando a oração se torna a sua forma de pensar, falar e agir. Muitos continuarão duvidando, buscando desculpas, esperando provas externas. Mas quem entende o mistério sabe que o universo não responde à dúvida, responde à fé. E fé não é um ato cego, é a certeza profunda de que a abundância é seu direito, seu legado e seu estado natural. Essa certeza vibrando em seu interior é a que atrai os milagres que outros chamam de acaso. Imagine então o que acontecerá se você decidir fazer desta oração sua companheira diária. Você não apenas atrairá dinheiro e oportunidades, mas também paz, clareza e força para caminhar em um mundo que muitas vezes quer convencê-lo de que você é pequeno. O Pai Nosso proibido é a rebelião sagrada contra a escassez. É a voz que lembra que você nasceu para a plenitude. E agora eu pergunto, o que você fará com este conhecimento? O ouvirá uma vez e esquecerá? Ou o semeará em sua vida como semente de abundância? A escolha é sua, e cada escolha é um decreto. Se esta mensagem ressoou em você, convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa lembrar de seu poder interior. Porque a abundância não é privilégio de poucos, é um dom que se multiplica quando compartilhado. Lembre-se, o segredo já está em suas mãos e a vida sempre responde àqueles que ousam decretar com fé. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.